Bom, então para finalizar aqui o nosso curso, né, nós vamos fazer um framework ORM, um framework objeto relacional. Tá? Vamos diretamente abrir o projeto, está dentro também de RTTI, ORM, aqui está o projeto. Tá, então veja, ORM Object Relational Mapping. Então esse mapeamento objeto relacional, aqui tem uma pequena explicação. Essa explicação lá eu peguei da Wikipedia lá. Tá? Então, você vai entender aí que é uma técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir a impedância da programação orientada a objetos utilizando banco de dados relacionais. Então é você fazer o mapeamento das classes de acordo com as tabelas que você tem no banco, né? E persistir as informações no banco e trazer as informações de lá sem muita dificuldade. Okay? Para isso que serve um framework objeto relacional. Tá, aqui nós temos uma primeira aba onde temos dados de clientes, temos uma segunda aba com dados de banco, temos aqui uma grade, temos um botão cliente, onde está vinculado esse pop-up aqui com inserir, alterar, excluir, consultar. Temos um botão banco que está vinculado a um outro pop-up, inserir, alterar, excluir e consultar. Tá? Esses botões eles foram utilizados da biblioteca do Jedi. Ok? Ele é um JV arrow button. Tá? E aqui o pop-up menu é um pop-up menu do Delphi mesmo. Tá? Temos aqui um botão sair e temos aqui um filtro para a consulta. Perfeito. A gente vai começar analisando as classes dessa aplicação. Comecemos aqui com a classe atributos. Na classe atributos eu vou criar os meus atributos. Tá? Então eu criei um atributo ttabela que tem um nome, ok? E no construtor eu passo evidentemente um parâmetro, o parâmetro pnome. Né? Eu tenho um outro atributo chamado tcampo, também só tem um nome como campo, e tem um atributo tchave primária, também tem um nome aqui como campo. Eu tenho que implementar o construtor dos três atributos, é o que eu fiz aqui logo abaixo, tá? Então é isso, três atributos, vai servir para eu anotar as minhas classes de VO, ok? Tabela, campo e chave primária. Muito bem, deixa eu abrir aqui o SQL.org, vou trabalhar com um banco de dados MySQL. Vou utilizar esse banco aqui, olha, T2TI PAF SF. Eu vou trabalhar com duas tabelas. Tabela cliente, já tenho vários dados de clientes aqui armazenados, e com a tabela banco, também já tenho vários dados aqui armazenados. Ok. Sabendo que eu tenho esses atributos aí, eu vou abrir a classe banco VO. Então a classe banco VO, essa classe ela é um espelho da minha tabela banco. Veja que na minha tabela banco eu tenho o ID, o código, o nome e a URL. Aqui eu também vou ter o ID, o código, o nome e a URL. Tá? Eu já faço aqui uma anotação dizendo que essa tabela é a tabela banco. Para isso eu utilizo o atributo ttabela. Eu utilizo o atributo tcampo para informar quais são os campos vinculados a cada uma das propriedades. Então a property ID está vinculada ao campo ID lá na tabela. A property código é o campo código. Property nome é o campo nome. Property URL é o campo URL. E eu tenho a chave primária, né? Eu sei que o ID é a minha chave primária, então eu vou colocar o atributo tchave primária, informando aqui qual é o campo da chave primária, tá? Mesma coisa eu faço com o cliente. A tabela cliente ela vai ter aí os campos que tem nessa tabela cliente aqui, ok? Coloco lá os fields, primeiro eu ponho o atributo aqui da tabela, e aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no banco. Então, por exemplo, o ID situação, que é essa minha property aqui, qual é o campo dele lá na tabela? É o ID situação CLI. Então, esse ID situação CLI aqui, tá? E a minha chave primária quem é? É o ID, ok? Então, tá aí. Criei os atributos, criei os VOs, vinculei os atributos a cada informação que eu achei necessária dentro dos meus VOs.
Depois disso, eu crio uma classe persistência. Essa classe persistência ela vai ter aí um procedimento conectar e vai ter aqui algumas funções, todas elas são funções de classe, para não precisar instanciar essa classe aí, tá? Inserir, atualizar, excluir e constar. Os primeiros eu passo apenas um objeto. O último, constar, eu passo o objeto e o filtro. O filtro ele vai vir daqui, ok? Muito bem. Então minha conexão é uma TSQL Connect, já criei essa variável ali, né? Posso até chamar, observar logo como é que funciona o procedimento conectar. Então eu apenas crio aqui uma conexão e passo todos os parâmetros necessários para uma conexão MySQL, tá? Isso aqui no framework de verdade a gente faria de uma maneira diferente. Aqui nós vamos criar uma classe separada para fazer a conexão. Pode ser uma classe, uma conexão do tipo singleton para nós termos apenas uma conexão, ok? Não precisa ficar conectando sempre, tá? Nós podemos trazer esses dados aqui de um XML, de um arquivo ini. Podemos criar um arquivo ini para cada tipo de banco, para o Oracle, para o MySQL, para o Firebird, ok? Mas para o nosso exemplo aqui, esse conectar é suficiente. Não é o nosso foco aí o conectar. Vamos então aos métodos. Inserir, atualizar, excluir e constar. Então, método inserir. Vou criar aqui uma query, SQL query. Vou criar um contexto. Vou criar um tipo, RTTI type. Propriedade, RTTI property. Atributo, um tcustom attribute. Aí vou ter aqui algumas variáveis do tipo string, que é a consulta SQL, o campus SQL e os valores SQL. Aqui eu instancio o meu contexto. Aqui em tipo eu vou pegar o tipo de pObjeto, que é o que está sendo passado aqui como parâmetro. Então se eu passo aí um cliente, eu pego o class type do cliente, eu já vou saber que esse tipo aqui é um cliente. Se eu passo um banco, né, eu vou saber que esse tipo aqui é um banco, tá? Eu vou localizar o nome da tabela. Então eu faço aí um forin, né, esse nome eu vou localizar através do atributo, tá? Então se o atributo está em tipo .getAttributes, aliás, para cada atributo que tiver em tipo getAttributes, se o atributo for ttabela, né, só vai ter um atributo desse, em consulta SQL eu já coloco ali, insert int mais, faça um cast explícito, atributo sttabela.nome. Então vai ficar, por exemplo, insert int banco, ou então insert int cliente, tá? Muito bem, continuando, vamos preencher os nomes dos campos e os valores. Então agora eu vou varrer as propriedades, ok? Nas propriedades, vou pegar aí os atributos. Se o atributo for um tcampo, então campo SQL vai ser campo SQL mais atributo.stcampo.nome. Então agora eu vou pegar os campos aqui, olha. Tá, então se tu é um tcampo, pega esse cara e coloca lá. Se tu é tcampo, pega esse cara aqui e coloca lá. Tô pegando todos os atributos vinculados a tcampo aí, tá? Perfeito. Então eu vou pegando os campos e vou colocando uma vírgula, né? E em valores SQL eu vou pegando os valores, né? O valor de cada um dos atributos que eu passei, que foram preenchidos aí para banco ou para cliente. No caso desses dois ou qualquer outro VO. Nesse nosso exemplo aqui, banco e cliente, tá? Então eu vou pegando aí o valor da propriedade, né? Propriedade.getValue pObjeto.toString e vou colocando em valores string, tá? No final das contas vai sobrar uma vírgula lá no final. Não é isso? Eu preciso tirar essa vírgula. Para isso eu vou utilizar o método delete, né? Então tire de campo SQL a última vírgula, né? O último item lá, que é a vírgula. Eu pego o tamanho de campo e tiro lá um item, né? Um caractere, né? No caso vai ser a vírgula. Tire de valores SQL o tamanho de valores SQL, um itemzinho lá no final, que vai ser a vírgula, tá?
No final das contas, eu monto a minha consulta, né? Consulta SQL igual a consulta SQL mais parêntese, campo SQL mais fecha parêntese, values, abre parêntese, valores SQL mais fecha parêntese. Chamo o procedimento conectar, instancio aqui a minha query, digo que a conexão de query é conexão, seto o texto, que é o consulta SQL, executo a query e o meu cliente ou meu banco vai estar persistido. Vamos ver isso daí funcionando. Então, vou aqui em cliente, vou colocar aqui Hospital Maria é uma pessoa jurídica, CNPJ aí um monte de inscrição estadual também, inscrição municipal também, tá? Então, cliente, inserir, select all from cliente, query, nome, like, hospital. Acho que não tinha nenhum hospital cadastrado nessa base aqui. Aí está, Hospital Maria. Ok? Tipo de pessoa jurídica, data do cadastro, inscrição municipal, inscrição estadual. Beleza. Então, isso daqui foi feito utilizando lá aquele insert. Tá? Vamos aqui em persistência colocar um breakpoint. Executar de novo. Cliente. Hospital João. Pessoa jurídica. Um monte de set aí. Cliente inserir. Parou aqui no meu breakpoint. Então veja, já cheguei no atributo que é um tipo de tabela. Consulta SQL por enquanto não tem nada. Quando eu pressiono F8, consulta SQL agora é insert into cliente. Ok? Vamos agora varrer as propriedades. Atributo é ter campo? É. Então campo SQL por enquanto não tem nada. Agora ele já tem ID, vírgula. Valores SQL, 0, né? Porque o ID ele é auto-incremento lá no MySQL, por isso que ele recebe 0 aqui, tá? Campo SQL agora é ID situação CLI, vírgula. Veja que sempre tem uma vírgula lá no final. Né? Depois nós temos que retirar essas vírgulas aí. Tá? Então vou varrer aí todos os campos. Órgão RG. Aí estão os valores. Pronto. Como é que está o meu campo SQL? Se eu vier aqui em debug, evaluate modify, está com uma vírgulazinha lá no final, tá? Mesma coisa com valores SQL, tá com uma vírgula no final. Eu não quero isso, por isso que eu vou deletar a vírgula, ok? Se eu analisar agora campos SQL, não existe mais a vírgula. Valores SQL, também não existe mais a vírgula. Agora eu vou montar a consulta SQL utilizando essa consulta SQL, esse campus SQL e esse valores SQL aqui. F8, consulta SQL, aí insert into o cliente, campus, values, valores, tá? Conecto, crio a query, executo, libero o contexto e tá aí. Se nós procurarmos agora por hospital aqui, F9, eu já tenho agora o hospital João também. Ok? Então nós já vimos como é que funciona aí o método para inserção, né? Perfeito. Bom, o método para atualizar é muito parecido, ok? As mesmas variáveis que eu criei aqui em cima. A diferença é que agora, no lugar de valores SQL, eu vou ter o filtro SQL, porque eu vou ter um query, né? Para dizer quem é a chave primária que eu estou atualizando, tá?
Então veja, eu tenho aqui, localizo o nome da tabela, mesma coisa que eu fiz lá em cima, só que agora eu vou update, né? Dar um update na tabela 7, 7 o quê? Vou preencher agora o nome dos campos e o filtro também, tá? Então eu pego aqui os atributos, verifico se é um campo. Se o campo for do tipo string, porque eu tô, no caso aqui eu estou alterando só o nome nesse exemplo, tá? Se você observar nesse exemplo aqui, eu vou carregar os dados na grid para alterar, eu estou alterando só o nome, por isso que eu estou fazendo esse if aqui, se é do tipo string, ok? Se for, né, e se não for vazio, ainda vou testar isso daqui, se não for vazio, aí sim você coloca lá no campus SQL, o valor de campus SQL, que é o valor do campo igual e o nome do campo e o valor dele. Né? Eu vou colocar update, tabela 7, nome igual a Albert, por exemplo. Tá? No final das contas eu faço o filtro. Né? Se o atributo for chave primária, aí eu vou fazer o array, onde chave primária.nome, no caso vai ser id, igual ao id passado lá pelo objeto. Utilizo o delete para tirar a vírgula lá do final. E aqui eu monto a minha consulta SQL. Consulta SQL, mais campo SQL, mais filtro SQL, tá? Vamos colocar aqui um breakpoint para a gente ver isso aí funcionando. Vou colocar o breakpoint aqui. Vamos executar. Perfeito. Bom, para eu alterar, esses dois aqui eu fiz apenas para inserir no nosso exemplo, tá? Para alterar, eu utilizo o grid. Ok? Como é que eu faço isso? Vou procurar aqui por banco. Consultar. Opa. Aí estão os bancos que estão lá na minha base de dados, tá? Bom, então eu tenho aí o banco de ID 1 é o banco ABC Brasil SA. Deixa eu vir aqui, select all from banco where ID igual a 1. Ó, banco ABC Brasil SA. No lugar de SA, eu quero que seja LTDA. Ok? Então eu vou chamar aqui o alterar. Ele deve parar lá no nosso breakpoint. Realmente ele parou. Vamos ver como é que está o campo SQL. Por enquanto está vazio. Porque o que foi passado agora foi o ID. Né? O ID ele não é string, por isso que ele não entrou aqui. Tá? No entanto, o ID ele é chave primária. Ele está anotado com a chave primária. Então o meu filtro SQL já foi preenchido. Olha, o array ID igual a 1. O segundo atributo também foi um inteiro. Por quê? Porque é o código aqui. Okay? Que eu nem estou trabalhando com ele nesse momento. O terceiro, aí esse sim é o nome. Tanto é que campus SQL agora ficou nome igual a banco ABC Brasil LTDA. Finalmente eu vou tirar a vírgula que ficou no final lá de campus SQL, banco LTDA, vírgula, tirei a vírgula. Então campus SQL agora não tem mais a vírgula lá no final. Como é que ficou minha consulta SQL? Ficou update banco, set nome, banco ABC Brasil limitado, array ID igual a 1. Vou conectar, vou executar e já foi alterado aqui. Olha. Ok? Se eu voltar aqui no meu exemplo e consultar por banco ABC, parou de novo aqui porque ele está debugando. Pronto, dei um F9. Aí, já apareceu o banco ABC Brasil limitada. Ok? Perfeito. Então vamos sair disso daqui. Vamos observar agora o nosso exemplo de exclusão.
persistência, aí excluir. Excluir é o mais simples, né? Vamos ter todos os objetos aqui de novo, todas essas variáveis. O consulta SQL vai ficar delete from e aí o nome da tabela. E aqui eu vou apenas saber quem é a chave primária, né? Porque eu tenho que deletar aquele registro cuja chave primária tem aquele número, tá? No final das contas eu monto a minha consulta e executo o meu código. Tá? Então vamos cancelar, por exemplo, aquele cliente. Não vamos nem procurar por aí não, vamos executar aqui. Quero procurar aqui por hospital. Vamos procurar os clientes que começam com hospital. Tá aí, Hospital Maria Maria, Hospital João João. Vou colocar aqui apenas para você ver que realmente excluiu, tá? Então, Hospital Maria Maria não me interessa mais. Eu vou excluir esse hospital aí. Vou excluir esse cliente cujo ID é 3589. Cliquei para excluir. Não aconteceu nada aqui porque eu não dou um refresh nessa grid, tá? Mas aqui, olha, o Hospital Maria Maria desapareceu. Se eu consultar por ele de novo, ele também não aparece mais aqui porque ele, evidentemente, não está mais na base de dados, tá? Finalmente, eu tenho o meu método para consultar. O método consultar, ele é simples, né? Esse método consultar no framework realmente nós temos que melhorar, né? Porque a consulta pode ter filtros, pode ter joins, pode ter muitas coisas. Então essa consulta aqui está bem simples, tá? Eu pego o nome da tabela, né? Select all from o nome da tabela e já seto o filtro aqui, olha. O nome like que foi passado pelo filtro, tá? Monto a minha consulta, crio aqui um cliente dataset com ID e nome. Essa estrutura aqui no framework de verdade não vai existir. Aqui só deu certo porque tanto a tabela cliente quanto a tabela banco tem ID e tem nome, tá? No final das contas eu varro o result set que voltou, que é a minha query, ok? E retorno para o método que chamou um cliente dataset. Bom, isso nós já vimos funcionando. Quando nós consultamos ali cliente e banco, era o consultar aqui que estava sendo utilizado. Tá, essa classe persistência ela nunca é alterada. Tá? O que é que vai ser alterado? Vai ser alterada a forma como eu passo os objetos aqui para ela. Os objetos que eu passo para ela. Não importa o objeto que eu passo para ele, via RTT ele vai saber qual é o objeto, vai lá no banco de dados, vai fazer as consultas e vai me resultar true, no caso aqui, se que deu certo, né, a inclusão, a exclusão. No caso da consulta ele vai me resultar um cliente dataset, né, para eu exibir na minha grid, tá? Então, como é que eu estou chamando isso daí? No caso do cliente, no inserir, olha, eu crio um cliente, instancio o cliente, coloco todas as informações no cliente, né? Testo se ele é pessoa física, coloco as informações, se é pessoa jurídica, coloco as informações e simplesmente chamo o método inserir passando o cliente. Só isso, tá? No alterar, mesma coisa. Crio um cliente, seto apenas o ID e o nome, que eu pego do cliente dataset, né? Estou pegando o dado que está na grid, tá? Chamo o método atualizar. Método excluir. Crio um cliente, seto apenas o ID, chamo o método excluir. Método consultar. Vou criar um cliente, vou criar um data source, né, para vincular a grid, tá? Chamo o método consultar passando o objeto e o filtro que está lá no edit. Esse método consultar vai me retornar um cliente dataset. Eu ativo esse cliente dataset, vinculo um data source para ele, vinculo a grid ao data source e os dados vão aparecer na minha grid. Essa região aqui é apenas para facilitar a visualização do código. Olha, eu posso fechar por regiões, tá? Só para facilitar. Banco, mesma coisa, tá? Então posso aqui criar um banco, né? Inserir o banco, posso alterar o banco, as informações do banco, posso excluir e posso consultar, tá? Vamos fazer um exemplo rapidamente para a gente ver. Ó, vou pegar aqui uma outra tabela que tem ID e nome, por exemplo. Por exemplo, a tabela unidade produto. Ela tem ID e tem nome, tá? Então eu vou aqui no meu código
não é esse, hierarquia de classes, é o ORM, onde eu tenho aqui banco VO. Vou copiar e colar. Vou colocar aqui unidade VO. Só alterar o nome dessa classe aqui. Certo? Vou importar isso daí para o meu projeto. Adicionar a unidade VO. Então eu vou ter ID e nome. Não vou ter URL. Então sai esse código aqui. Sai essa URL. Eu sei que a ID é a chave primária. E o campo nome é nome mesmo, né? ID e nome, tá? O nome da tabela qual é? Unidade produto. Unidade produto. Ok? Pronto, só isso, tá? O que eu faço agora aqui? Nessa principal, vou fazer o seguinte. Só para exemplificar aqui. Opa, bem pressionado aqui um F9. Não era isso que eu queria. Vou colocar aqui, ó. Inserir unidade. Tá, e aqui consultar unidade. Vai ficar nesse do cliente aqui, ok? Só para a gente ver funcionando. E eu vou utilizar esse nome aqui, que é o edit nome banco, para persistir os dados em unidade, tá? Então, inserir unidade, o que eu faço? Unidade T, unidade VO. Ctrl Shift A, ele vai achar para mim a unidade. Unidade dois pontos igual a T, unidade VO ponto create. Unidade ponto nome dois pontos igual a edit nome banco ponto texto, e aí t persistência ponto inserir unidade, certo? Vamos tirar esse cara daí. Vamos criar uma região aqui para ele, ó, chamada região unidade. Ok? E aí o código da consulta vai ter que vir para cá. Vamos aproveitar logo esse código do banco aqui. A diferença é que eu vou utilizar aqui uma unidade. Vou precisar de um data source. Vou instanciar a unidade. E o resto é igual, né? Só aqui que ao chamar o método consultar, eu passo a unidade. Pronto, não mexi em nada de persistência. Só criei o meu VO. Criei aqui o método para passar os dados para persistência. Vamos ver se isso é o suficiente para funcionar. Então primeiro vamos consultar as unidades que tem lá, né? Consultar a unidade. Opa, não veio nada. Não veio nada. O que será que aconteceu? Será que vai funcionar o inserir unidade? Vamos ver. Vamos colocar aqui, por exemplo,
quilo. Seria unidade. Unidade seria o certinho, né? Então vamos consultar de novo a unidade. Não veio nada. Ah, tá. Por que não tá vindo nada? Porque no filtro eu tô passando T2 TI, né? Então realmente não vai ter a unidade T2 TI. Se eu não passar nada no filtro, aí sim ele traz para mim as duas unidades, ok? Então é isso. Via RTTI nós construímos aí um framework objeto relacional, rapidinho. Nós vamos criar um framework desses aí para o projeto T2TI ERP. Inclusive esse curso aqui, ele é pré-requisito para o T2TI ERP, para que você entenda como é que está funcionando tudo na parte do servidor, do servidor de aplicações que nós criamos aí para o projeto T2TI ERP, tá? Então nós vamos ficando por aqui com este curso, ok? A melhor coisa que você faz agora é abrir a Unity RTTI, se você já não fez isso, e dar uma olhada nela completa, tá? E a segunda coisa é você tentar fazer o seu próprio framework, seu próprio framework de persistência, framework objeto relacional, tá? Se você conseguir fazer um framework desse daí e compreender tudo, pronto, você já dominou as técnicas de RTTI, ok? Então nós ficamos por aqui.